Medo de um processo na Justiça do Trabalho. Meu nome é Renan Agulhã, sou fundador aqui da Agulhã Advogados e estou aqui para falar para vocês um pouco sobre aquele medo recorrente que existe na mente de todo empresário brasileiro, o do processo trabalhista. Esse medo é muito comum, isso é uma coisa que a gente vê que existe esse receio, existe esse medo, é uma coisa bem frequente com os empresários brasileiros. Mas por que isso é tão frequente? Isso a gente vê também que é ainda mais comum dentro das pequenas empresas e empresas familiares. Mas assim, ação trabalhista nada mais é do que uma ação de cobrança. Então, no final do dia, se algumas verbas não foram pagas, realmente o funcionário vai ter direito de entrar na Justiça do Trabalho. Muitas vezes, o que a gente vê? Existe um certo desconhecimento sobre as regras da legislação trabalhista. Isso, com certeza, acaba ocasionando um processo trabalhista. E como a maioria das empresas no Brasil é pequena ou familiar, muitas vezes o que acontece é que não é contratado um advogado trabalhista para acompanhar essas relações de trabalho, o que gera ainda mais desconhecimento, receio, e também tem um certo caráter informal. As empresas acontecem, vão trabalhando, enfim, os gestores, os donos trabalham em conjunto, vão tentando resolver as questões com bom senso, com um senso natural de justiça. Porém, o que acontece na Justiça do Trabalho e esse senso comum muitas vezes não coincidem, e que daí acaba acarretando em muitos processos trabalhistas. Claro, nem todos os processos são válidos, mas da mesma forma existem vários processos que têm validade e fundamento, sim. Então, voltando lá na questão de informalidade, existem muitos acordos de boca, o empregador acaba entendendo que o funcionário tem a mesma índole, tem o mesmo intuito, tem a mesma vontade de crescer, os mesmos valores que o empregador. Mas, na verdade, o empregador é uma coisa e o empregado é outra. E nem todo mundo tem a ambição de, no futuro, ter uma empresa ou, de fato, despender todo aquele esforço que o empresário tem para construir uma empresa. Então, esse esforço do empresário não é condizente com o esforço do trabalhador. O trabalhador geralmente está lá para executar uma função. Então, essa informalidade acaba gerando muitas questões de acúmulo de função, dúvidas do trabalhador com qual que de fato é a função dele, ou até mesmo expectativas frustradas de uma promoção ou aumentos. Então, tudo isso vai gerando um desgaste ali na relação do empregador com o empregado, o que daí, consequentemente, no momento da ruptura do contrato, seja pelo empregado, seja pelo empregador, ele entende que ele tem direito, o empregado entende que tem direito a cobrar valores que não foram pagos ali durante o contrato de trabalho. Ou de alguma forma ele acaba se sentindo lesado. Como se fosse um relacionamento que termina mal. Já não foi muito bem desde o começo, não foram claras as regras e nem o que era esperado de cada parte, e daí naturalmente ao final acaba sendo um término ruim para ambas as partes. Então, pegando o gancho daquela informalidade também, se você tem o hábito de fazer contratos de boca ali com o seu funcionário, provavelmente você não está documentando a tua relação de trabalho, o que daí também gera outros problemas, porque a legislação trabalhista determina que existem obrigações específicas ao empregador. E depois, num processo trabalhista, o empregador é obrigado a apresentar aqueles documentos. Então, por exemplo, o registro, admissão, contrato de trabalho, banco de horas, tudo isso tem que ser documentado por escrito, principalmente o banco de horas. Se o banco de horas for informal, eu coloco lá nas suas horas, você vem um dia, folga outro, isso vai dar problema. E também falando do banco de horas, se você não ter um ponto, nem que seja lá escrito à mão, isso vai também invalidar o banco de horas. Por quê? Porque como é que você vai ter um banco de horas se você não tem nenhum registro das horas que a pessoa trabalhou? Então, tá vendo como isso começa a virar uma bola de neve? Problemas no controle de jornada, problema no ponto, não incluir as horas trabalhadas, não pagamento das horas extras, ou também o pagamento de horas extras por fora, taxa, dobra, são todas coisas que a gente vê que podem acontecer. Estou falando muito sobre os problemas que podem acontecer, mas na realidade todos esses problemas são evitáveis. Então, que nem eu estava falando, você ter as suas guias de EPI, você ter esse controle de jornada, das horas do trabalhador, pagar tudo dentro do Olerite. Então, são todas coisas que são completamente evitáveis. Mas eu não tenho condições... Não, veja, isso, a análise econômica sempre cabe ao empresário, mas sempre há espaço para conseguir conciliar ali a legalidade com a necessidade. Então, é apenas um trabalho de ser meticuloso, de estar bem documentado, estar bem assessorado. Tudo isso, no final, numa ação trabalhista, vai te ajudar muito. Porque se as horas extras foram pagas, insalubridade foi paga quando devida, a ação trabalhista acaba ficando muito pequena, porque tudo foi pago. Então, como que uma ação de cobrança
vai existir se tudo aquilo que era devido já foi pago? Fica muito difícil. Então, tudo isso vai dificultando a existência da ação trabalhista. Então, onde que eu quero chegar? Uma empresa organizada e bem documentada, com certeza vai diminuir a incidência de ações trabalhistas. E, de fato, muitas empresas são organizadas e acabam tendo um mínimo de ações trabalhistas. E também, acontecendo isso, a gente vê muitas vezes que o empresário fica frustrado, que mesmo fazendo tudo isso, mas mesmo fazendo tudo isso, você ainda pode ter uma ação trabalhista. Bem, com certeza, porque, que nem eu falei, é uma ação de cobrança e se o empregado se sente lesado, ele pode cobrar. Porém, aquilo que eu falei, com tudo em dia, com todos os documentos em ordem, com tudo pago, com certeza isso vai ser uma ação muito pequena para o empregado e provavelmente vai ser julgada improcedente ou pode ser que seja feito um pequeno acordo ou até mesmo, se julgado alguma irregularidade, vai ser muito pequena. Então, assim, não esperem receber uma ação trabalhista. Mas eu nunca tive esse problema, eu nunca imaginei. Mas isso é normal, isso vai acontecer em todas as empresas. Uma ou outra, pode ser que leve 20 anos, pode ser que tenha uma em 30 anos, mas isso eventualmente acontece, não tem problema. Então é importante consultar o advogado, conversar com ele, faz algumas consultas ali, revisa os contratos de trabalho, deixa os documentos em ordem. Isso vai ser um trabalho ali, mas eu não tenho muita demanda. Tudo bem, e a demanda vai ser pequena. O advogado vai lá, faz essas revisões, faz alguns trabalhos e depois a empresa segue apenas fazendo consultas pontuais. Claro, tem empresas muito maiores, que têm uma rotatividade maior de funcionários, que acabam entrando na justiça, cobrando seus direitos e eventualmente vai ter uma carteira de processo ali que é recorrente. Então tudo depende do tamanho da empresa, a complexidade, o ramo da empresa, a categoria dos trabalhadores, como tinha mencionado, também vai influenciar no número de ações trabalhistas. Então, resumindo, pessoal, medo não vai resolver nada. O que vai resolver é, de fato, a prevenção e depois a contenção. Então, tenham sempre um advogado trabalhista de sua confiança, vai te ajudar muito ali na resolução das questões e também tirar dúvidas no dia a dia para você não ficar com aquelas dúvidas dentro de você, com aquele receio, mas será que isso vai dar uma trabalhista? Será que não vai? Ficar adivinhando o que pode ou não pode dar. Converse com o profissional da área, ele vai te dizer exatamente o que pode, o que não pode, o que está dentro da lei, o que os juízes estão entendendo. Tudo isso é uma questão que deve ser avaliado, porque tem a lei trabalhista e tem o entendimento dos tribunais. Às vezes isso pode mudar, às vezes isso pode ir um pouco mais para um lado, às vezes um pouco mais para o outro. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração pelo profissional. Então, resumidamente, o que é muito importante? Ter a consultoria trabalhista, ter um contrato de trabalho muito bem redigido, na contratação ter muito claro o que é o trabalho daquele trabalhador e depois se manter fiel àquilo, pagar tudo em dia, com recibos, documentação em dia e com certeza a sua empresa vai ter o mínimo de questões trabalhistas. E assim, recebeu o processo trabalhista, o que vai ser feito? De novo, conversa com o advogado, vai ser levantado aquelas documentações, se tudo estiver em dia, tudo estiver em ordem, muito provavelmente a ação vai acabar sendo muito pequena e o prejuízo da empresa vai ser muito pequeno se houver. Bem, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, deixe seu comentário, nos sigam no Instagram e no TikTok e até a próxima!